Olá pessoal, vamos dar sequência ao estudo aqui de Camões, vendo a parte mais sensível talvez da sua obra, que é exatamente a poesia lírica, né? Uma produção bastante vasta, bastante significativa, que vem a complementar a poesia épica ali representada através da obra Os Lusíadas, ok? Vamos lá? Então, próximo slide. Pessoal, antes de mais nada, vale lembrar quais são as características peculiares do gênero lírico, né? A lira tem esse termo, tem esse nome, por ser um gênero que retrata a parte subjetiva do ser humano, aquilo que é mais íntimo, aquilo que é mais confeccional, né? E Camões foi um poeta que trabalhou muito com essa essência subjetiva, particular, íntima, através de inúmeros poemas, né? Estima-se mais de 200 sonetos ele havia deixado, ok? E aqui nesse slide nós temos uma divisão que é bastante didática, até simples por um lado, mas nos traz uma ideia do que vem a ser essa poesia lírica de Luís Vaz de Camões. Como representante do seu tempo, ele vai desenvolver muito a poesia tida como clássica, né? Ou seja, essa poesia aqui em que ele utiliza a medida nova, os versos decassílabos e está concentrada nos sonetos, né? Ou seja, essa poesia clássica corresponde ao lado mais elevado, se assim podemos dizer, mais filosófico do poeta, ok? No entanto, Camões herdou algo da tradição antiga, da tradição medieval, que é a poesia tradicional, né? Essa poesia, ela está muito concentrada segundo os parâmetros que se desenvolveu na Idade Média, como, por exemplo, a medida velha, né? O uso aqui de versos redondilhos, menores ou maiores, e os temas aqui são mais populares, né? Claro que esse termo é bastante didático, porque na realidade a abordagem que Camões coloca nessa medida velha corresponde a ansiedades de todo e qualquer ser humano, né? Como, por exemplo, a descoberta do amor, né? O impacto que a beleza gera nos sentidos, ok? E essa poesia lírica, então, ela tem uma contraparte muito forte nos sonetos, né? Mas também ela reúne odes, elegias, cestilhas, ou seja, outros gêneros poéticos que Camões trabalhou. De uma forma bastante sintética, vamos nos concentrar agora na poesia clássica camoniana. Os temas que ele vai tratar serão basicamente o amor, a mulher, a mudança das coisas da vida, ou seja, a efemeridade, a passagem muito breve das coisas e o desconcerto do mundo, né? Começando desse último tema, ele pode ser traduzido como uma ideia de que o mundo está às avessas, ou seja, aqueles que são virtuosos ou que trabalham para o bem são os que mais sofrem, são os que mais sucumbem, são os que mais são perseguidos, né? E, por exemplo, a vida dele traduz um pouco isso daí, porque conta-se que ele ganhou uma pensão do governo português com a publicação do livro Os Lusíadas, mas essa pensão não foi assim regularmente paga, né? O final de sua vida não foi tão trágica, tão mais trágica, porque ele teria um escravo que mendigava nas ruas de Lisboa e assim ele conseguiu sobreviver, né? Ter uma morte um pouquinho mais digna. No entanto, ele, o maior poeta da história de Portugal, poeta que hoje é celebrado através da data da sua morte, em que é um dia da poesia em Portugal, é um feriado nacional, inclusive, no seu tempo não teve esse reconhecimento, né? Infelizmente, os reconhecimentos são bastante tardios. Então, Camões trata desse tema que, na verdade, surge num poema em medida velha, numa poesia tradicional, que diz mais ou menos assim: os bons
eu vi sempre passar no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus eu vi sempre nadar em mar de contentamento, cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado. Fui mal, mas fui castigado, assim que só para mim anda o mundo consertado. Então veja que a ideia da justiça, ela existe sobre o poeta. No entanto, os que praticam a leviandade, praticam a imoralidade, esses não seriam punidos, não eram punidos como deveriam ser. Ou seja, esse tema surge na poesia lírica tradicional, mas vai ter uma contraparte na poesia clássica bastante significativa, ok? Mas para falar dessa poesia clássica, vamos ao próximo slide. Bem, pessoal, não dá para a gente falar da poesia lírica clássica camoniana sem resgatar um pouco das suas fontes filosóficas fundamentais, no caso, Platão e Aristóteles. Camões vai ser um poeta que vai beber dessa fonte e vai traduzir em sua poesia ideias platônicas, como, por exemplo, a existência de um mundo inteligível, de um mundo superior, em contrapartida, aqui o mundo terrestre seria o mundo sensível, seria o mundo das aparências, o mundo das imperfeições, né? E dessa herança platônica, ele concebe que é um destino de todo espírito humano ascender-se gradualmente até o mundo das ideias ou até o mundo ideal. E a melhor forma dessa ascensão se daria justamente através do amor. E esse amor se desenvolve a partir do indivíduo, ou seja, o elemento antropocêntrico entra aqui de uma forma bem clara e bem explícita, mas a partir da experiência individual, esse amor iria se expandindo para uma experiência coletiva, né? Ou seja, haveria toda uma gradação aqui dessa arte de amar, beleza? Então, para Camões, existiu esse tipo de sentimento, né? Como ele deixou registrado em vários poemas, e muitos atribuídos à morte de uma namorada, noiva, que ele havia contraído, que ele havia se unido lá no Oriente, em Macau, na China, mas só que essa moça teria morrido no naufrágio voltando para Portugal. E o nome dela é Dinamene, né? Em homenagem a Dinamene, Camões escreve um dos poemas mais lindos do amor platônico, em que ele diz: alma minha gentil, que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo de subiste, memórias desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma cousa da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Então percebam a ideia de querer unir-se à amada num outro plano, num plano celestial, ou esse seria o plano espiritualizado, inteligível, né? Pensando platonicamente falando, beleza? Mas Camões reinterpreta esse platonismo seguindo uma corrente de Plotino no século III da era cristã, aproximadamente, em que não se abdica da experiência humana, corporal, para se atingir esse mundo celestial, esse mundo espiritualizado, né? Mas sim, ele faz essa união da parte subjetiva, espiritualizada, com a parte humana e a parte carnal, beleza? E de Aristóteles, a gente pode perceber o grande interesse de Camões pela natureza, pelo ser humano e a concepção da arte como mímese, né? Ou seja, Camões vai imitar
poetas latinos, e em especial Francesco Petrarca, através de sonetos amorosos, de elogio à mulher, poemas muito significativos. Mas, além disso, Aristóteles concebe que a experiência humana é válida da forma que ela se desenvolver. Diferente de Platão, que buscava, por exemplo, abdicar-se dos sentidos materiais para ascender-se ao mundo das ideias. E uma clara influência aristotélica está presente num dos mais famosos poemas de Camões, né? Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um cuidar que se ganha em se perder, é um andar solitário por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode o seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Ou seja, esse lindo poema que traduz de uma forma bem clara, bem precisa, o que vem a ser o amor humano, a experiência amorosa, através dos altos e baixos, das sensações elevadas e das sensações baixas, da alegria e da tristeza, corresponderia à própria oscilação da vida humana, à mudança que enfrentamos, né, com o passar dos anos ou mesmo no dia a dia. Beleza? Então, Camões tem essas duas concepções do amor que vão corresponder a também vão corresponder à postura em que ele vai retratar a mulher. Ou seja, se por um lado ele traduz o amor de maneira platônica, idealizada, haverá poemas em que ele retrata a mulher também de uma maneira idealizada, platônica, ideal. Da mesma forma em que ele faz poemas com uma certa carga erotizada, em que ressalta-se os sentidos, isso estará presente também em poemas em que ele descreve a amada, ok? Porque, no fundo, para Camões, a mudança é a regra da vida, né? E, nesse sentido, ele escreveu um famoso poema que começa assim: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. O tempo todo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Ou seja, essa mudança vai estar presente no mundo dos sentimentos de uma maneira bem clara, bem precisa. Ok, pessoal? De fontes literárias, eu citei já Francesco Petrarca e vale citar também Dante Alighieri, pela presença da sua musa Beatriz, que vai ser um motivo para Dante, na obra Divina Comédia, buscá-la até encontrá-la no paraíso. Ou seja, o amor traz essa qualidade ascensional de nos tornar pessoas melhores, de nos fazer sacrificar por aquilo que nós amamos, por aquilo que preenche o nosso mundo subjetivo. Tudo bem? Então, assim nós finalizamos a parte básica camoniana e, numa próxima oportunidade, nós vamos fazer algumas análises de poemas líricos da vertente clássica, uma vez que eles fazem parte do vestibular da Unicamp, ok? Então, valeu, pessoal, bons estudos para vocês, conto com a compreensão de vocês, a colaboração para opinar sobre a qualidade do vídeo, sobre a qualidade da aula, porque é um novo formato, a gente está se aperfeiçoando, está se aprimorando, está pesquisando também maneiras que sejam mais úteis, mais positivas para ajudá-los nesse momento tão delicado que o Brasil e o mundo está passando, tá bem? Então não percamos a esperança, levantemos o nosso astral, façamos o que é possível fazer, ou seja, estudar, ver as aulas de maneira virtual, resolver os exercícios, e assim a gente não fica parado e vai crescendo da mesma forma que estávamos crescendo em sala de aula. Valeu, pessoal! Então um grande beijo para vocês, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Valeu!